Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Cristiano Molic, engenheiro e gerente técnico da Instruterm, e hoje teremos a 10ª dica de mestre, com o mestre Marcos Domingos. Fique ligado, já se inscreve no canal, ative as notificações e se gostar do vídeo, deixe aquele like. Hoje iremos falar sobre conceito de dose de ruído. É com você, mestre. Meu colega higienista, prevencionista, perito, você que trabalha na área de avaliação ambiental, faz medições de ruído principalmente, é muito bem-vindo aqui ao nosso vídeo, ao nosso trabalho de dica de mestre que está sendo produzido com a iniciativa da Instruterm. Eu estou hoje aqui me preparando para discutir com você um conceito importante, que é a dosimetria de ruído. Eu vou extrair, principalmente da NR15, esse conceito, porque o que nós sabemos, a palavra dose e a palavra dosimetria, ela não aparece na NR15, né? A palavra dose vai aparecer na NR9 quando ela fala de nível de ação. Então eu vou mostrar para você que, embora esses termos não apareçam na NR15 para ruído, anexo 1 e anexo 2, na verdade o conceito lá está, né? Então é o que a gente vai destacar agora, ok? Então eu vou começar mostrando para você a primeira ideia, que é de dose. O que é que nós entendemos por dose? Então, de novo, não há esse termo na NR15 anexo 1. Bom, a ideia de dose é uma ideia ampla, que muito utilizada na indústria da toxicologia, dos remédios, né? Quando você vai aplicar uma droga numa pessoa. Então esse é um conceito muito forte entre os toxicologistas e os farmacêuticos, né? Então a gente vai emprestar a ideia de dose, né, para ruído, né? Então quando a gente busca a definição de dose, nós vamos encontrar, assim, existem várias definições, mas essa eu acho que é a mais comum. A quantidade medida de um agente terapêutico, aí pensando então num remédio, numa droga, para ser tomada em um tempo. Isso é a ideia de dose. Então, note que aqui nesse conceito fala em quantidade, numa porção, não é? Talvez um volume, não é? Que nós vamos administrar, ou que o médico vai administrar para um determinado paciente, está atrelado a um tempo, né? Então, dose e tempo, né? Essa é a ideia que está aqui. Quando nós falamos em ruído, e aí associamos com perda auditiva, talvez o conceito melhor seja dose e resposta. O que acontece com essa dose, essa quantidade que é administrada, entre aspas, né, ou que o trabalhador recebe desse agente, e qual o efeito que acontece, né? Então a dose e resposta é a relação entre a quantidade recebida, absorvida, né, administrada, né, em uma determinada pessoa, e qual é o seu efeito. Então, em ruído, nós quando falamos em surdez ocupacional, esse é o efeito. E a dose, né, é a quantidade, né, de energia acústica que a pessoa percebeu. Então, esse é o conceito. Então, o que eu quero extrair daqui, que eu considero muito importante, que é uma quantidade estabelecida, né, uma porção estabelecida. Tá? E no nosso caso, ela será uma porção estabelecida diária. Essa aqui é a ideia. Tá? Então eu coloquei aqui a fórmula que os dosímetros usam, segundo a própria norma de especificação dos dosímetros, que a gente já discutiu em outros vídeos anteriores. Então, dá uma olhadinha nessa equação. Essa equação mostra uma integral, né? E essa integral que vai de 0 até t, ou seja, de um tempo inicial a um tempo final. E aí ela tem uma forma
exponencial, né, que você vai ser 10 elevado a um expoente L menos LC, ou seja, esse L é o nível medido, e o LC é o nível da sua tabela, da sua norma, no nosso caso aqui vai ser 85 decibéis, e esse Qzinho é o fator, né, que atrela se vai ser de 5 em 5 decibéis a queda do tempo de exposição, ou se vai ser de 3 em 3. É o que popularmente chamamos de Q, né, Q3, Q5. Tá? Então, quando alguém for aplicar essa fórmula, vai ter que usar 1661 no caso da NR15. Note também na fórmula que ela tem 100 sobre TC. Né? TC é o tempo de medição, no caso. Então, para transformar essa dose em percentual. Então, isso aqui é a ideia. Tá? Muito bem. Isso aqui, então, é o conceito. O seu dosímetro funciona assim, né? Porque isso está estabelecido numa norma de fabricação. Quando nós vamos para a nossa NR15, tá? A NR15, nós vamos encontrar, então, esse conceito aqui para lá. Tá? E muita gente não tem prestado atenção na NR15, porque ele acha que ele mede um certo nível e compara com o tempo máximo. Não é esse o conceito da NR15. Veja comigo aqui, ó, tá? Você vê no item 6 da NR15, anexo 1, esse texto longo até. E diz assim: se durante a jornada de trabalho ocorrerem 2 ou mais períodos de exposição a ruído de diferentes níveis, devem ser considerados seus efeitos combinados, de forma que se a soma dos seguintes frações, C1 sobre T1, tá? Exceder a unidade e tal. Então, percebe que no texto, depois da NR15 apresentar a tabela, apresentar um monte de coisa, no final ela diz como que você interpreta esses valores. Em nenhum momento a NR15 está falando para você pegar um só nível e comparar com o tempo máximo. Na verdade, ela te induz a fazer um somatório, ou seja, uma integral. Aqui nós temos a fórmula mais simples de uma integral, que é um somatório de fração, tá? Que é uma linguagem bem, qualquer pessoa pode entender isso que está sendo mostrado. Então, na prática, se você parar para pensar, praticamente não existe nenhuma situação em que alguém fique exposto a um único nível durante toda a sua jornada de trabalho. Sempre haverá 2 ou mais níveis, quando não centenas e centenas de níveis. Então, quando alguém vai usar a NR15 anexo 1, tem que se atentar para essa questão importantíssima, que é somar todas as frações que correspondem à variação dos níveis. E se forem 100 níveis, e se forem 1000 níveis, terá que ter uma equação desse porte, não é? Então isso é o que está na NR15. Não há outra forma de você interpretar a NR15. Então quando alguém vai fazer uma medição de ruído e chega lá, mede 1, 2 pontos, 3 pontos, uma questão pontual, não é? Até alguns, quando querem fazer PPRA, falam assim: eu quero que você faça uma medição pontual. Isso está fora da norma. Não tem como você pegar um sonômetro, que é o nome novo dado para o medidor de nível de pressão sonora, e num ponto e medir e dizer que é aquela exposição ocupacional. Isso está fora da norma. Nós só podemos atender a NR15 anexo 1 se você fizer medições ao longo da jornada dele, diferentes níveis, e calcular qual é o tempo que dura cada nível, e aí aplicar essa fórmula que aí está. Então veja que a avaliação pontual, usando um sonômetro, um medidor de pressão sonora comum, é quase que impossível você atender o NR15 anexo 1. Embora muita gente insista nisso, né? De lá faz uma medição de 5, de 10 minutos no máximo, olha, quando chegar a 10 você bate palma, né? E não se atenta para a exposição global, né? Que é 8 horas dia. Esse é o conceito, tá? Que nós temos aqui. E nós temos a tabelinha, que você já mostrei aqui antes. Essa tabelinha mostra um nível e um tempo máximo. Outra coisa interessante é que a NR15 não fala qual é o tempo máximo para 80 decibéis. Ela parte de 85. Alguns mágicos, né, assumem que é 16. Por que eu falo que são mágicos? Porque ele vai além da lei.
Então ele começa a usar algum outro conceito matemático para dizer que é 16 horas. Mas como a lei não fala nada, essa pessoa não tem autoridade, por mais especialista que ele seja, de projetar isso. Então, legalisticamente falando, do ponto de vista estritamente legal, não há como medir PNR15 abaixo de 85. Fazemos isso? Fazemos. Muitas vezes fazemos. Eu mesmo tenho feito medir a partir de 80. Mas por que eu faço isso? Porque eu pego uma faixa maior de medições, então eu tenho um espectro maior de leituras, eu sou muito mais prevencionista, não é? Uso a equação que rege esses tempos de exposição, então aí eu posso fazer, mas isso é por conta e risco meu, nada mais. Então, se alguém questionar o trabalho, por que eu medi 81, 82, eu não tenho nenhum embasamento jurídico para defender essa questão. A NR15 é fria. Você pode dizer que ela está obsoleta, pode dizer que ela precisa de atualização, também concordo com isso tudo. Mas o que está lá escrito é de 85 até 115. Um outro detalhezinho é que você vai notar que esses valores que aqui estão, quando você vê 3 horas e 25 minutos, 2 horas e 15, 1 hora e 15, esses valores estão um pouquinho arredondados, né? Porque na época em que foi escrita essa NR, em 78, não havia dosímetros em abundância. Então, sim, as pessoas tinham que usar um medidor de vibração sonora dentro desse trabalho que eu vou chamar aqui, entre aspas, de chinês, né, que medir durante 8 horas centenas e centenas de pontos, não é? E montar essa equação com essas frações, e aí para facilitar o cálculo eles foram arredondados, mas se você aplicar a fórmula mesmo, que é o que o dosímetro usa, não bate isso aqui, tá? Sempre vai dar uma pequena diferença nos minutos aqui, tá? Então esse é um detalhe interessante que nós temos aqui. Muito bem, o que eu queria então mostrar para você agora é o seguinte. Veja, nós temos a dose, que é aquela quantidade de energia acústica absorvida, tal, né, num tempo. Qual é o nosso tempo? 8 horas. Não dá para analisar sem pensar na jornada toda, de 8 horas. E também, nós não podemos atribuir risco de surdez ocupacional pensando que, porque um dia essa dose deu mais que 100%, então tem risco de surdez ocupacional. Não é assim. Tá? No conceito, vocês vão ver comigo aqui, ó, esse gráfico que mostra que geralmente quando alguém atribui perda auditiva para o ruído, ele considera toda a carreira profissional da pessoa, praticamente 40 anos. Esse gráfico que aqui está, ele é para uma exposição de 40 anos. Então, se uma pessoa ficar exposta a 90 decibéis por 40 anos, então ele deve de ter uma perda auditiva, né, em frequências mais altas, aqui nós estamos falando de 4.000 Hz por aí, provavelmente na faixa de quase 25 decibéis. Ora, se esse nível é menor, é 85, e ele também fica 40 anos, essa perda será alguma coisa entre 17 e 18 decibéis. Tá? Então, quando alguém se apressa em dizer que tem risco ocupacional, ele tem que fazer uma consideração que se aquela pessoa continuar exposta por 40 anos, tá, naquela condição, aí ele vai ter um percentual de perda. Mas um período mais curto é remota a possibilidade de ter uma perda auditiva. Tá? Mas aí nós estamos numa cultura de insalubridade, nós estamos numa cultura de legalismo, nós estamos numa cultura de adicional, né, e que as pessoas às vezes não têm muito tempo, não têm paciência, não têm técnica e não têm nem ética, às vezes, para fazer um trabalho cuidadoso, medição, várias medições durante o dia, projetar isso adequado e fazer a sua interpretação corretamente. Tá? Então, o conceito de dose é exatamente isso que eu estou passando para você aqui e que está previsto no NR15, apesar de não chamar desse nome. Ok, colega? Se você se interessar por esses vídeos, né, que nós estamos fazendo, nós já temos uma coleção deles aí no site da própria Instruterm, no canal do YouTube da Instruterm. Você também tem no meu canal do YouTube, né, então pode ver as outras aulas que nós demos, ou as outras dicas que nós demos, chamamos de dicas de mestre, lá nesses 2 endereços, ok? Então,
tenha aí uma prática melhor prevencionista. Grande abraço. E aí pessoal, gostaram do vídeo? Parece um negócio meio complexo, né? Mas todo o conceito aí de dose explicado e explanado é muito interessante, né? Então é isso aí pessoal, essa foi a 10ª dica de mestre. Se você gostou, não se esqueça de dar o like, se inscreve no nosso canal e ative as notificações. Escreva no comentário aqui embaixo também o que vocês acharam do vídeo. Um abraço e até mais!